E aí, pessoal, boa tarde a todos. Mais uma vez, Carlito Garcia, no nosso propósito de meio-dia e meia, a nossa live com aquele conteúdo maravilhoso para trazer edificação para você, líder, pastor de departamento, de ministério, você que ama se conectar com pessoas através de aconselhar e analisar pessoas. Essa live é para você. E nós estamos aqui gravando uma série, olha só, hein? Estamos aqui gravando uma série onde eu estou falando um pouco das 10 principais dores que você que ama aconselhar e analisar pessoas, enfrentamos diariamente. E tem um detalhe, além de eu trazer para você aqui um pouco das dores, eu quero te dar um feedback de como que você vai fazer para poder ter resultados positivos. O pessoal está chegando aí devagarzinho e eu quero soltar esse conteúdo extraordinário para você. Eu tenho certeza que muito vai te edificar. Lembrando que nós vamos ter aí uma semana, tá? Onde eu vou trazer conteúdos inéditos. Vai ser dia 22, 23 e 24. Vai ser uma masterclass que eu quero estar apresentando aqui para vocês, mas futuramente eu vou estar falando um pouco mais sobre isso, tá bom? Vai se achegando aí, vai se achegando, e eu tenho certeza que hoje vai ser assim, algo extraordinário para mim e para a sua vida. Tá, glória! Então vamos lá, tô com o meu esboço aqui, eu já quero soltar já conteúdo sem enrolação. Ontem eu falei sobre 3 das principais dores. Cara, do que é dor? Dor é uma sensação de que me limita de fazer algo. Muitas vezes você para aconselhar ou analisar alguém e você se sente limitado. E aquilo que te gera essa limitação, nós apelidamos de dor. Por quê? Porque atrapalha o seu desenvolvimento, atrapalha o seu crescimento, faz com que você não tenha bons resultados positivos dentro daquilo que você quer fazer em especial. E essa live é simplesmente para te ajudar, você que tem esse tipo de dificuldade. Eu falo porque há mais de 10 anos que eu lido com pessoas na igreja que eu reúno, em outros lugares também, e eu busquei me especializar, porque um entendimento eu tive ao longo da minha jornada, de que só a minha experiência não resolveria. Eu precisava de algo a mais. Esse algo a mais era simplesmente conhecimento. E logo eu entendi que quando eu junto as minhas experiências com conhecimento, eu consigo entregar para as pessoas que vêm até mim resultados mais firmes, mais poderosos. Eu consigo fazer com que a pessoa não viva aquele prazer imediato, aquela êxtase de estar vivendo, aquela sensação de mudança, mas com que ela prossiga aquilo adiante e leve para a vida toda. E é isso que eu quero instruir você, líder. Mas, Carlito, eu não sou líder de igreja, mas na tua família. Carlito, eu não tenho família lá na sua escola, porque de repente alguém te vê como liderança, alguém que sempre toma frente. Já reparou que vira e mexe alguém te pede um conselho? Alguém te procura te pedindo uma direção? É para você que é esse vídeo, é para você que é essa live. Sabe por causa de quê? Porque eu vou trazer aqui coisas que acontecem com você. E às vezes você fica até meio perdido, saber como agir mediante a demanda e a procura que as pessoas têm para você. Sabe o que eu mais tenho ouvido das pessoas? Inclusive ontem eu ouvi de uma amiga minha, que eu passei em frente à loja dela ontem à tarde, e ela estava falando bem assim para mim: Carlito, não sei o que acontece, que essa semana apareceu tanta gente aqui na loja e as pessoas não queriam comprar, queriam conversar. E as pessoas, quando se abriam para mim, Carlito, elas simplesmente estavam vivendo aquilo que eu já vivi lá atrás. Hoje eu superei e as pessoas estão vindo até mim. Eu falei bem assim: amada, entenda, as pessoas se conectam com a nossa dor. As pessoas se conectam com a nossa dor. Então, logo quando você vê que pessoas estão se aproximando de você justamente, olha só, hein,
As pessoas estão se aproximando de você justamente pelo simples fato de contar coisas, aquilo que você já viveu um dia na vida, é a grande certeza que a tua dor está ligada com o teu propósito. O que você precisa? Vencer isso daí para você ter autoridade e buscar conhecimento para você saber lidar com áreas que ainda não aconteceu com você. E ela já fez esse curso também comigo de capacitação nível 2, que é aconselhar e analisar pessoas. E assim, ela se deu super bem. Fiquei maravilhado com os feedbacks que ela trouxe para mim das pessoas que procuraram ela. Fiquei assim maravilhado. E ela agradecendo, né, de que como que ajudou a ela as aulas que ela teve comigo. E eu fiquei assim maravilhado porque é gratificante. Você instrui pessoas e essas pessoas acabam instruindo outras pessoas. E assim vai, e assim vai, e assim vai. Ontem eu falei sobre a dificuldade em resolver conflitos. Tem pessoas que têm essa dificuldade muito grande em resolver conflitos. Sabe por causa de quê? Porque às vezes ficam perdidas ou perdidos no meio das situações que está acontecendo. Fica perdido. Por quê? Porque falta o conhecimento. Torna a dizer, nem sempre as minhas experiências vai me dar toda aquela estrutura que eu preciso para tirar um 10 no aconselhamento, de ter resultados bons no aconselhamento. Então, nem sempre, entenda, nem sempre as suas experiências vão te dar toda a base e estrutura que você precisa para se dar bem. Entenda, conhecimento e a experiência são duas asas de um avião. Um, conhecimento, outra, experiência. Agora, imagina vocês, um avião andar só com uma asa só. Imagine você andando só com a asa da experiência. Você vai conseguir ter um bom pouso, uma boa aterrissagem? Agora, você que só tem conhecimento, você vai conseguir? Isso é até bíblico, gente. Lembra da história de Jó? Jó, quem começa a ler o livro de Jó, ali no capítulo 1 em diante, logo cria uma revolta. Por quê? Você vê uma pessoa que é justa, é honesta, temente a Deus, desvia do mal, começa a passar aquele momento de provações na vida, perca em cima de perca. E de repente Jó, uma pessoa que tinha de tudo, agora não tinha praticamente quase nada. Quando eu falo de bens materiais. Só que no final do livro de Jó, ele vai dizer o seguinte, lá no capítulo 42, ele vai falar bem assim, antigamente eu conhecia Deus por ouvir falar. Olha só que interessante. Antigamente eu conhecia Deus por ouvir falar. Agora, os meus próprios olhos o vê. Automaticamente, Jó, ele tinha um conhecimento acerca de Deus, mas um conhecimento teórico, um conhecimento por ouvir falar. Depois das experiências que ele passou ali, de percas e depois de restauração, e a sua fé ficou inabalável mediante ele, automaticamente ele mesmo vai dizer, agora os meus olhos vão ver. Só que maravilha. Agora os meus olhos vão ver automaticamente. Ele viu Deus, sentiu Deus, presenciou Deus, teve a sua experiência com Deus. Talvez é isso que está faltando para você, ter experiência. Ter experiência. Quando eu comecei a buscar conhecimento para lidar com pessoas, foi no ano de 2013. Uma hora eu vou contar um pouco para vocês a minha história aí. Tá aqui meu filho. Pronto. Apareceu. Dá tchau aí, Davi. Tchau. Davi é massa. Então, olha só. No ano de 2013, aonde eu percebi que eu precisava obter conhecimento nesta área. No ano de 2013, eu percebi que eu precisava ter conhecimento nesta área. Até mesmo pelo fato de muitas pessoas se aproximarem de mim. Pessoas, às vezes relacionamentos, pessoas nos procuravam. Foi aí que eu comecei a estudar, fazer uma pós como psicanalista. Fiquei uns 6 meses só, não aguentei, não tinha estrutura, não tive apoio, enfim, acabei me desanimando. Depois eu voltei de novo em 2017, finalizei em 2019. Hoje, fui lá, corri, fiz uma formação em coaching na Febracis, aqui próximo, para poder pegar mais ferramentas para turbinar esses meus atendimentos.
E hoje, se você olhar aqui no meu Instagram, você vai ver vários testemunhos de pessoas que fizeram uma, duas, três, quatro, cinco sessões de análise pessoal comigo e tiveram assim, resultados extraordinários. Inclusive, eu estou chegando agora da Casa de Recuperação, onde eu dou suporte como psicanalista lá, projeto Ame Mais Um. E agora pela manhã eu estava atendendo um interno lá que chegou sábado passado. Estava batendo um papo com ele hoje, procurando entender a história dele para dar um norte. Aí você vê uma pessoa com 28 anos de idade, não sabe o que quer da vida, parou na 7ª série, só quer saber de trabalhar. Você pergunta sobre amor de pai, amor de mãe, não tem, não gosta, não quer saber. É uma pessoa neutra, uma pessoa fria. Ele é pai de uma menina de 6 anos também, igual meu filho que tem 6 anos, que vocês viram aqui agora, o Davi Henrique. Então, automaticamente, você vê eu visualizando ali nele uma pessoa totalmente fria. Ele está no projeto porque não tem aonde ficar e ele quer dar a volta por cima. Só que existe algo que impede o crescimento dele. Existe algo que atrapalha o desenvolvimento dele. Até falei com ele, meu amigo, existe uma pedra que está no teu caminho. E essa pedra não é a pedra de crack, tá, gente? Essa pedra, como eu até peguei aquela história de Lázaro, né? Que para Lázaro sair para fora, tinha que tirar a pedra do caminho, tinha que remover a pedra. Só que a pedra quem removeu foi os homens, não foi o próprio Jesus. Sabe por causa de quê? Porque existe coisas que estão no nosso alcance para que nós venhamos fazer. Existe coisas que estão no nosso alcance. Então, aquilo que está no teu alcance, Deus não vai fazer. E ali, conversando com ele, coloquei na mão dele a responsabilidade de viver a mudança. Né? O coração, ó, tem que estar aberto. Porque se não tiver aberto, as coisas não acontecem. Então, vamos lá. Ontem falei também sobre a pessoa não consegue se desenvolver como líder, falta de posicionamento, tem que se posicionar. Também falei sobre pessoas que vivem se frustrando com outras pessoas. Gente, frustração é excesso de expectativa. Entenda isso. Frustração é excesso de expectativa. Quanto mais você lança e deposita expectativa nas pessoas, maior será o teu nível de frustração e decepção. Então, se você quer diminuir as suas frustrações, decepções, entenda, diminua o excesso de expectativa nas pessoas. Não se entregue demais, não confie demais. Vai aos poucos, até você ver aonde é que você está pisando. Maravilha! E hoje eu quero falar aqui sobre o seguinte, uma outra dor também que eu tenho percebido nas lideranças, nas pessoas que amam se conectar com pessoas não sabe como conversar com as pessoas. Por que não sabe conversar? Porque às vezes você que é um conselheiro e alguém vai te pedir um conselho, muitas vezes você não tem paciência para conversar com a pessoa. Não tem paciência para ouvir aquela pessoa. E aqui para nós, se a pessoa confiou em te procurar para bater um papo com você, que eu chamo as minhas sessões de análise pessoal, gente, eu chamo de sessão de bate-papo. Então, se a pessoa te procurou para bater um papo com você, primeiramente, confia e acredita em você. Agora, pelo amor de Deus, tenha paciência para ouvir. Seja um bom ouvinte. Seja um bom ouvinte. Tenha paciência. Não julgue, por favor, não julgue a demanda que a pessoa trouxe para você. Não julgue. Não julgue. Tenha paciência. Entenda, não é momento de ficar brincando ali. Quando a pessoa vai te trazer uma situação, não ria, não ache graça, não zombe, não faça brincadeira. Porque você pode rasurar aquele momento ali e a pessoa se fecha e não se abre para ninguém mais. Aconteceu um episódio uma vez em 2013. Eu estava num determinado bairro, aqui no estado do Espírito Santo, com um determinado pastor, né? E nós fomos visitar um jovem, porque ele faltou no culto do domingo de manhã e também faltou no culto do domingo à noite.
e a mãe dele pediu, né, para poder ir lá visitar ele lá. E eu falei, tá bom, eu não conhecia a história dele, né? Só o pastor que já conhecia, então nós fomos visitar esse jovem na terça-feira. Antes do ensinamento, nós fomos visitar esse jovem. E nisso que chegamos para visitar esse jovem, ele estava no quarto trancado, tudo escuro, quarto fechado. E ele aceitou que eu e o pastor fosse lá visitar ele. E nisso que nós chegamos lá, aí o pastor, né, como já conhece de muito tempo, e eu não conhecia muito ele, aí o pastor chegou, ô meu filho, como é que você tá? E ele meio assim, pastor, tô bem, pegou na mão do pastor, abraçou. Ele, o que aconteceu, meu filho? Você não foi no domingo escola dominical, você não é de faltar, você não foi no culto à noite, culto dos jovens, o que aconteceu com você? Ele, pastor, aquela situação, né? Qual situação? Porque o pastor estava forçando para ele falar para me poder saber também, porque eu não sabia de nada. Ele já tinha conversado uma vez com o pastor, né? Só que o pastor, ocupado com muitas coisas, não deu tanta importância para a demanda dele. Enfim, e ele, pastor, aquela situação, mas qual situação? O senhor sabe, me masturbei de novo. Aí quando ele falou assim, eu me masturbei de novo, aí o pastor olhou para a mão dele assim, fez bem assim, o pastor olhou para a própria mão, o pastor olhou para a mão dele e fez assim. E nisso que ele fez assim com a mão, automaticamente aquele jovem ficou com vergonha. Ficou sem graça, porque na mente dele pensou o seguinte, será que o pastor achou que eu acabei de fazer isso? Aí automaticamente ele pegou, pastora Paula, paz, pastora Paula, minha esposa Érica está aí também. Automaticamente, quando ele fez aquilo ali, ele se fechou. E ele nunca mais voltou na igreja. Então, esse fato aí, que nós como líderes temos que ter noção. Existe um momento que eu tenho que brincar, que eu tenho que rir, sim, mas existe um momento que eu tenho que tratar como um fato sério. Porque aquilo ele está acabando com ele. Aquilo ele está tirando a vergonha dele. Pastor Hércules. Aquilo ele está tirando a vergonha dele. Gislane também está aí. Aquilo ele está tirando a vergonha dele, está gerando vergonha nele. Está fazendo com que ele venha recuar cada vez mais. Está fazendo com que ele não venha querer buscar mais a presença de Deus. Então não é um fato que eu tenho que tratar rindo. Eu preciso ter seriedade nisso. Então, automaticamente, eu, como líder, como alguém que gosta de aconselhar e analisar pessoas, eu preciso urgentemente saber conversar. Não é porque aquela pessoa errou numa área que eu nunca errei, que eu vou rir, que eu vou debochar. Não, procure entender. Se coloque no lugar desta pessoa. Isso chama empatia. Se coloque, começa a ver. Talvez você nunca passou por isso, e graças a Deus, mas para quem já viveu preso nesse vício, sabe como é que é. Vício de pornografia, vício de masturbação, é pior do que vício de cocaína, se você não sabe. É pior, é mais letal do que isso. Tá entendendo? Então, assim, precisamos ter essa sabedoria para saber como lidar. Então, uma das dores que os líderes hoje, as pessoas que se põem na posição para aconselhar, enfrentam isso daí. Às vezes não sabe como conversar. Por isso que às vezes você procura uma pessoa, vai me fala, a pessoa não fala, não se abre, vai sempre dar a mesma história, vai sempre dar a mesma desculpa. Tá tudo bem. Não, pastor, tá tudo bem, eu tô orando, tá tudo bem, eu tô orando, tá bem nada. Tá bem nada. Outra coisa, que é ligado com esse ponto aqui de não saber conversar com as pessoas, não consegue ter confiança das pessoas. Esse aqui, gente, tem sido um ponto crítico que eu mais tenho visto por aí. Hoje sou psicanalista, eu atendo em vários lugares e eu já atendi aqui por chamada de vídeo, pessoas também de outros estados. E, inclusive eu atendi uma pessoa lá da Bahia que me ligou, Carlito, eu preciso fazer umas sessões com você, que eu estive pregando numa igreja lá, ele participou de um evento para casais, e ele, Carlito, eu posso me abrir com você? Eu falei, pode.
mas eu queria saber quanto que você cobra para poder fazer essas sessões, porque eu tinha dito lá que eu trabalho com isso, né? E ele entrou, pegou meu contato lá e ligou, falou, olha, chamada de vídeo pode? Falei, pode por chamada de vídeo, pode? Pode por chamada de vídeo. Aí automaticamente nós fizemos. Ei, minha filha, vem aqui, deixa o pessoal te ver também. Minha filha também tá aqui. Pronto, tá tudo certo. Então assim, fizemos uma chamada de vídeo e ali nós fomos conversando, ele começou a se abrir com detalhes, situações que acontecem com ele. Aí na minha mente veio o seguinte, por que essa pessoa não procurou sua liderança para conversar, para falar? E no final da nossa primeira sessão, que foram 5, eu tive que perguntar a ele. Eu falei, vem cá, eu tentei, eu fui pelas beiradas, né? Para não constranger tanto ele. Alguém mais sabe disso? Alguém mais tem acesso a isso? Alguém mais tem ciência disso? Ele falou, não. Aí eu já identifiquei. Então, nem a liderança tem. Nem os pastores têm. Por que que às vezes a liderança não consegue ter a confiança do seu liderado? Muitas das vezes eu vou te falar o porquê. Que a liderança às vezes não consegue ter a confiança dos seus liderados. Eu até coloquei aqui, foi até por uma situação que eu já passei uma vez na vida, de procurar uma liderança, compartilhar uma demanda da minha vida, e aquela pessoa pegar o microfone no culto à noite e soltar, falar, né? Acabar não dizendo assim, ó, Carlito fez isso, mas nas falas, nas indiretas, deu-se a perceber que era eu. Então, assim, eu entendo a dor dessa pessoa e de outras pessoas que são de outros ministérios que nos procuram para poder bater um papo. Eu não atendo na minha igreja, porque eu não atendo como um líder evangélico, eu atendo como um psicanalista, eu atendo como um coach, eu atendo como alguém para resolver aquela demanda. Eu não atendo ali como um evangelista, ou como muitos me chamam por aí de pastor. Não, eu não atendo como isso. Eu não atendo. Eu deixo o meu lado, o meu cargo eclesiástico do lado e eu vou como uma pessoa profissional. Porque às vezes o que impede as pessoas de se aproximar, às vezes, da gente que somos líder, é pela aquela capa que às vezes nós vestimos de aparência. Apóstolo Paulo fala, eu me fiz de tolo para ganhar um tolo. Eu me fiz de fraco para ganhar um fraco. Como assim, Carlito? Ele se colocou numa posição mostrando também que ele é falho. Ele se conectou com a dor daquela pessoa. E quando a pessoa quis saber como é que ele fez para dar a volta por cima, ele apresentou Jesus. Ele apresentou Jesus. Então hoje o que faz as pessoas não ter confiança é a falta de sigilo. Gente, isso é muito sério. A falta de sigilo faz com que muitas pessoas não se abram, não confessem alguma demanda, algum pecado, alguma situação que atormenta. O que a Bíblia fala? Confessar as vossas culpas, aquilo que traz sentimento de culpa. Às vezes as pessoas não se abrem, não conversam. Sabe por causa de quê? Porque a liderança não inspira confiança. Torna a dizer, aí quando você procura, você está vendo que a tua ovelha está mal, está triste, semblante está caído, não está animado como estava no domingo à noite. Aí quando você vai ver ela, você até pergunta para algum familiar próximo, a pessoa vai dizer, realmente, não está bem, não está legal, não está isso, não está aquilo. Só que aí tem um porém, quando você que é líder vai lá perguntar, o que a pessoa fala? Não, pastor, tá tudo bem. É só um momento e vai passar. Não, meu líder de célula, meu líder de ministério, não. Às vezes no serviço lá, o seu encarregado, o supervisor. Não, tá tudo bem. Eu só não dormi bem, mas já tá tudo certo. Já vou melhorar. E a pessoa fica ali tentando disfarçar.
não acerta, mas fica ali tentando disfarçar. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é muito sério quando a liderança não consegue ter confiança. Isso é muito sério. Quando a liderança não consegue ter. Isso é muito sério. O que eu faço então, Carlito? O que eu faço então? Comece a inspirar confiança. Porque quando você abre do teu problema para uma outra, do problema de uma outra pessoa, no meus atendimentos, eu tenho uma ética. Aqui eu estou citando caso, mas eu não cito pessoas e nem cito o nome da pessoa, só cito um caso, não cito o nome da pessoa. Uma coisa é eu aqui, nessa live, falando. Outra coisa é eu no atendimento com uma pessoa. Porque se eu falo para a pessoa no meu atendimento ali de alguém para ela vai pensar automaticamente, porque é mecanismo de defesa. É o instinto de sobrevivência, não, vai falar de mim. Agora, se você é um líder que vive falando das pessoas por aí, as pessoas não vão criar confiança em você. Coloca a mão nas minhas palavras, como diz Paulo Vieira, né? Coloca a mão nas minhas palavras, entenda. Você está lidando com vidas, com seres humanos, com pessoas, que às vezes um detalhezinho desse tamanho pode fazer com que tudo se perca. A chance que você tinha de restaurar aquela vida acaba se perdendo. Olha, para você ter uma noção, eu não me gabo por isso, porque a honra e a glória é para o nosso Deus. Eu já atendi pessoas que ficou anos na mão de psicólogo. Já um jovem que eu atendi um tempo atrás, a mãe dele falou: caramba, Carlito, eu tenho que tirar o chapéu porque ele passou na mão de 3 psicólogas e ninguém conseguiu tirar nada, e você em questão de 20 minutos, porque eu marquei no relógio, ele entrou 20 minutinhos dentro da sala lá e saiu, Carlito. E você tirou tanta informação dele que nem precisou você me contar, ele mesmo contou. A gente extrai confiança da pessoa. A gente se conecta com a pessoa ali nos nossos atendimentos e faz, a gente inspira confiança. Uma vez eu atendi um rapaz e ficou maravilhado. Na terceira série, Carlito, que são 5 sessões, eu posso trazer minha esposa para você conhecer ela, eu quero que você atenda ela também, porque ela também tem que viver essa transformação, Carlito, eu preciso. Eu falei, tá bom, na 4ª sessão você traz ela. Aí ele trouxe ela, e ela chegou. Aí, geralmente eu não atendo 2 pessoas ao mesmo tempo, tá? A não ser que for uma pessoa que é muda ou surda e precisa de um intérprete. Mas fora isso, eu não atendo, é sempre individual, tá bom? Casal mesmo, eu não faço terapia com casais, é sempre individual. Às vezes eu nem preciso dos 2, um só já resolve o problema. A gente modela um, depois modela o outro. E nisso que ela entrou, ela sentou do lado dele da cadeira, né, e ela cruzou as pernas, colocou a bolsa aqui no seu colo. Eu tinha encomendado um livro, no tema do livro. Inclusive, amanhã, na próxima live, eu vou trazer aqui alguns livros para vocês que eu uso e vou mostrar aqui para vocês alguns livros que eu amo ler. Tem sido assim fundamental para mim. O livro é O Corpo Fala. O Corpo Fala. E nesse livro eu tinha observado uma noite anterior sobre como que as pessoas reagem. E o livro mostra que quando a pessoa fica... Tinha um desenho literalmente de uma mulher, ela conversando com um rapaz, a mulher com as pernas cruzadas e com a
bolsa no colo. Pernas cruzadas fala que está fechada para o assunto, tanto perna como braço cruzado. Se eu fico aqui com alguém me perguntando, me questionando ali, eu tô com os braços cruzados, eu tô aqui fechado para o assunto. Não é porque tá com frio, não, é porque tá fechado para o assunto mesmo. Braço e pernas cruzadas. E a bolsa no colo é sinal de insegurança. Aí quando eu vi que ela sentou, cruzou as pernas, colocou a bolsa entre as pernas, eu falei, caramba, ela não está se sentindo segura comigo. Então, provavelmente, nem comigo e nem com o marido, eu pensando, né, rapidinho, fazendo aqui as equações das emoções. Aí eu pensei, caramba, ela não está segura comigo, nem com o marido dela. Aí eu vi que ela tinha uma tatuagem no braço. Falei, então essa jovem, essa mulher, ela tem acho que 32 anos. Depois ela falou quantos anos ela tinha. Na minha mente eu pensei, peraí, ela tá fechada pro assunto e tá insegura. Mesmo com o marido do lado, que tem que dar proteção para ela, ela não tá se sentindo segura. E eu também. Então, se eu como alguém para poder ajudar e o marido como companheiro não está trazendo segurança para ela está com uma tatuagem no braço, então provavelmente quem machucou ela foi um homem. E foi o pai, eu pensando, né? Foi o pai dela. E ela tentou chamar a atenção do pai dela. Isso assim foi uma questão rápida. Eu estou falando aqui um pouco demorado, mas foi rápido esse meu cálculo aqui na mente. Então foi o pai dela que deve ter rejeitado muito ela, e tudo indica que foi lá para os 13 anos em diante. Porque essa tatuagem não está muito bem feita, então não foi de uma forma profissional, foi em algum amador, então ela estava desesperada para chamar a atenção. Olha só minha mente, hein? Aí eu falei, olhei para ela, e depois que eu fiz esse cálculo na minha mente, isso em questão de segundos, que ela sentou na minha frente, eu fiquei olhando, e o marido dela falando, ó, essa aqui é minha esposa, e eu pensando. Aí eu fui e falei com ela. Falei, amada, para não citar o nome dela, olha para mim. Ela olhou, aí por alguns segundos eu fiz um V0 com ela, olhando o olho dela. Aí quando ela respirou, eu puxei minha respiração também. Quando ela soltou, eu soltei mais uma vez. Aí eu me conectei na mesma respiração com ela, me conectei de forma de rapó ali com ela. E eu olhei no olho dela, aquela bolinha preta, falei bem assim, olha, quem te machucou, eu sei que foi um homem lá atrás. Aí ela olhou para mim, olhou pro marido dela, eu falei bem assim, ele te machucou quando ele te rejeitou, no momento que você mais precisou dele. Aí ela começou a chorar. Eu falei bem assim, eu sei que você tentou de tudo para chamar a atenção dele, de tudo. E parecia que ele te ignorava cada vez mais, não era? Aí ela chorava. E eu posso falar para você quem foi essa pessoa? Ela olhou para mim assim, pode, seu pai. Aí ela caiu nas lágrimas. Aí eu falei bem assim, pedi pro esposo ela se retirar. Aí ela começou a falar, olha, eu só tô chorando porque eu sei que nem meu esposo sabe disso. Falei, eu sei, porque ele lembra seu pai. Ele te traz também segurança. Ela chorava mais ainda. Como é que você sabe disso? Aí eu comecei a falar com ela. Aí ela foi, escusou as pernas, pegou a bolsa, colocou no chão, pegou o lenço, começou a se limpar. Enfim, foi um chororô total ali. Mas tivemos resultado. E ela tinha um bloqueio muito grande em querer ser mãe. Você sabe qual é o melhor? Na quarta sessão, da quarta para a quinta, ela tinha feito um teste de gravidez. E porque eu faço uma vez por semana e ela estava grávida.
Foi uma alegria total. Porque ela destravou de algo. Ela se destravou o teu emocional. Então, assim, você precisa extrair confiança. Extrair confiança. Sempre conversar com a pessoa. Olhe nos olhos da pessoa. Olhe nos olhos da pessoa. Se conecta desta forma. Se conecta. Não fale demais. Deixa a pessoa falar. Deixa a pessoa falar. Deixa ela se sentir segura. E tem um detalhe. Por mais que você já sabe de alguma informação e ela não falou, não pergunte. E aí, falta falar mais um pouquinho? Não entre em assunto sem que a pessoa entre por livre e espontânea vontade. A não ser um caso isolado como esse. Que eu precisava quebrar aquela objeção, precisava quebrar aquele gelo, eu precisava criar um clima para abertura, para ela começar a se abrir. Torna a dizer, gente, ter experiência sem conhecimento não tem resultados firmes. Vou fechar por aqui. Então hoje eu falei sobre não sabe como convencer as pessoas, conversar com as pessoas e não consegue extrair confiança. Amanhã, 12:30, vou estar aqui novamente, tá bom? Para poder dar continuidade. Entenda, as coisas vão acontecer de forma extraordinária. O que você precisa é entender as suas experiências, buscar o conhecimento para que as coisas aconteçam cada vez mais, tá bom? Eu sou Carlito Garcia e essa foi mais uma live, tá bom? Vem cá, Davi. Dá tchau aí, dá tchau. Tchau. Olha para aqui, olha lá. Eita. Davi é benção, ele é atestado, essa semana ele volta para a escola, tá bom? Gente, Deus abençoe. Deus abençoe de uma forma extraordinária. Amarildo Ferreira, meu amigo, Gislane e os demais, que Deus abençoe de uma forma extraordinária. Até amanhã, 12:30. Tchau, tchau.